Há pelo menos 3.028 bilionários no mundo em 2025, que representam no seu conjunto menos de 0,00004% da população mundial, uma em cada 2,7 milhões de pessoas. 20 deles têm atualmente menos de 30 anos, o mais novo com 20 acabados de fazer, e controlam cerca de 70 milhões de dólares. Exploremos quem são estes jovens, de onde vêm, como é que atingiram a fortuna que têm e o que é que estão a fazer para a manter. De acordo com a lista anual publicada pela Forbes, os 3.028 bilionários documentados este ano apresentam uma riqueza combinada superior a 16 bilhões de dólares, ou trilhões se usarmos a escala curta, o que representa cerca de 3,1% da riqueza mundial registada em 2024 pelo banco suíço UBS. E o extraordinário é que tanto o número de bilionários como a quantidade de dinheiro que controlam são os mais altos alguma vez registados. E é possível que sejam ainda maiores, porque há com certeza fortunas desconhecidas ou que são impossíveis de rastrear, não sendo sequer incluídas na lista. Analisando os dados que temos, dos 3.028 bilionários, 3/4 têm entre os 50 e os 79 anos, apenas cerca de 12% está abaixo dos 50 anos e menos de 1% tem menos de 30. Os vamos conhecer a fundo daqui a pouco. Quanto à origem, os 3 países com mais bilionários são os Estados Unidos, com 29,8% do bolo, a China, com 14,9%, e a Índia com 6,8%. Nos restantes lugares do top 5 encontram-se ainda a Alemanha com 5,4% e a Rússia com 4,6%. Curiosamente, segundo uma análise realizada pelo site Datapulse, estes dois últimos são exatos opostos no que diz respeito à quota de bilionários que construíram o seu negócio ou estabeleceram a sua própria fortuna versus os que a herdaram. Enquanto a Rússia é o país com mais bilionários self-made, 97% para ser mais exato, a Alemanha é um dos países com menos, onde apenas 25% não são herdeiros. Considerando o total, cerca de 67% dos indivíduos construiu o seu estatuto, mas o padrão volta a inverter-se entre os mais jovens, onde apenas 3 pessoas das 20 com menos de 30 anos criaram o seu próprio império. Antes de os conhecermos, é importante tangibilizar em que consiste efetivamente ter uma fortuna de 1.000 milhões de euros. É bastante fácil colocar-se os bilionários e os milionários no mesmo saco. No final do dia, são os ricos da sociedade, mas quando se põem os números em perspectiva, a diferença é colossal. Não há melhor forma de a compreender do que usando comparações. Se uma pessoa ganhasse 1 euro por segundo e não gastasse nada, conseguiria acumular 1 milhão de euros em 11 dias e meio. Nada mal. Para chegar aos 1.000 milhões e se tornar bilionária, precisaria de esperar nada mais, nada menos do que 31 anos, 8 meses e 12 dias. É literalmente uma vida. Usando a distância em vez do tempo, 1 milhão de metros é o equivalente a ir de Lisboa a Andorra numa linha reta. Já 1.000 milhões significa dar 25 voltas à Terra sobre a linha do Equador. Última comparação. Se uma pessoa milionária gastasse 1.000 euros por dia, ficaria sem dinheiro em menos de 3 anos. Uma bilionária a gastar 1.000 euros ao mesmo ritmo podia viver confortavelmente durante 2.740 anos antes de ter de se preocupar. É absolutamente estonteante. De tal modo que faz todo o sentido questionar como é que há jovens com menos de 30 anos a atingir este marco. De acordo com a lista dos bilionários da Forbes, há 20 jovens com menos de 30 anos que alcançaram o marco dos 1.000 milhões de dólares. Para perceber melhor como é que isso foi possível, fomos investigar a proveniência do património dos 10 mais ricos deste conjunto. Quero apenas relembrar que, em muitos casos, os valores apresentados são calculados tendo por base a capitalização de mercado de empresas de que estas pessoas são detentoras e que pode variar significativamente de um dia para o outro devido a uma miríade de fatores. Isto significa que se forem ver esta mesma lista da Forbes amanhã, por exemplo, este ranking pode já ter mudado. Começando então por quem tem, à data da gravação deste vídeo, a maior riqueza são 2 irmãos italianos, Clemente, de 21 anos, e Luca, de 24. Ambos com uma fortuna avaliada em 8.100 milhões de dólares, proveniente do Império Mundial construído do zero pelo pai, Leonardo Del Vecchio, que lhes deixou participações na holding familiar que controla 32,3% da EssilorLuxottica. Talvez não conheçam o nome, mas é a maior empresa de óculos do mundo e a 10ª maior corporação da Europa de acordo com a capitalização de mercado. É proprietária de marcas icónicas como a Ray-Ban e a Oakley e detentora de várias licenças exclusivas para produzir os óculos de marcas de luxo, incluindo para a Prada e a Chanel. Tem tido um crescente investimento em inteligência artificial através de uma parceria com a Meta, que tem em vista o desenvolvimento de óculos inteligentes, culminando até na entrada da gigante de Silicon Valley no capital da empresa. Segundo anunciado recentemente pela Bloomberg, compraram quase 3%, o que acabou por levar a uma valorização da ação em 5,4%
num só dia. E como é uma empresa cotada em bolsa, não foram só os Del Vecchio que sentiram o impacto desta notícia, mas sim qualquer investidor, particular ou institucional, que tenha tido a EssilorLuxottica no seu portfólio, considerando, claro, que o desempenho passado não é de todo uma garantia de resultados futuros. A empresa está cotada na Euronext de Paris, sendo possível transacionar a sua ação através de um intermediário financeiro, como é o caso da XTB, o patrocinador deste vídeo. Isto depois de uma pesquisa própria que deve sempre ser feita antes de investir ou usar um serviço para esse efeito. A forma de o fazer é bastante simples. O primeiro passo é criar conta junto de um intermediário financeiro que na XTB podem fazer a partir do primeiro link na descrição se ainda não a tiverem. Depois, já dentro da aplicação, clicar na lupa, aqui no canto superior direito, na barra de pesquisa, escrever o nome da empresa, EssilorLuxottica, e clicar na opção que diz Ação. Aqui no menu do título é possível ver vários dados distintos, como a variação do preço ao longo de vários períodos através do gráfico, andando para baixo algumas informações básicas, como a capitalização de mercado, que está nos 140 mil milhões de euros, e o rendimento de dividendos, sobre o qual já falei em detalhe noutros vídeos no canal. Mais abaixo surge o histórico de pagamento de dividendos e ainda algumas informações financeiras gerais extraídas dos últimos relatórios e contas que podem ser relevantes para perceber por alto como têm evoluído os mais variados números. Para adquirir participações, vem-se cá acima, seleciona-se o valor a aplicar ou o número de ações a adquirir, vou exemplificar com uma unidade, depois compra, por fim confirmar a ordem de mercado. Relembro que ao investir o capital está em risco, que não sou consultor financeiro e a informação transmitida neste vídeo não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. De volta aos irmãos e à sua fortuna, de momento não há qualquer indício de que desempenhem funções ativas nos negócios da família, mas é possível que isso mude no futuro. É sabido que pelo menos Luca, o irmão mais velho, tem interesse na área dos negócios, já tendo tirado uma licenciatura em gestão e um mestrado em finanças em duas das melhores universidades da Europa. Uns milhares de milhões abaixo dos italianos. Seguem-se mais irmãos, agora 4 alemães. Johannes, de 20 anos, o bilionário mais novo do mundo, Franz, de 24, Catarina, de 26 e Maximilian, de 27. Todos eles com o mesmo apelido, von Baumbach, e a mesma fortuna, 5.800 milhões de dólares. A fonte é a maior farmacêutica privada do mundo, responsável pelo desenvolvimento de medicamentos que vão desde o tratamento para a diabetes e doenças respiratórias até vacinas veterinárias. A família é bastante reservada, como é habitual nos casos de impérios multigeracionais, e por essa razão pouco se sabe sobre a atual ocupação e interesses dos 4 jovens. Com 4.300 milhões de dólares em seu nome está Kevin David Lehman, de 23 anos, que recebeu do seu pai, Gunther, a transferência de uma posição de 50% numa das maiores cadeias alemãs de farmácias, chamada DM, aos 14 anos de idade. O curioso nesta fortuna é que, segundo consta, nunca o pai esteve envolvido na gestão do negócio. A posição, que agora é mantida por Kevin, sempre foi única e exclusivamente de investidor, tendo entrado no capital da DM nos anos 70, quando ainda era uma empresa pequena. Depois, com uma fortuna avaliada em 3.600 milhões de dólares cada, Zahan e Firoz Mistry, de 26 e 28 anos respectivamente, são mais 2 irmãos irlandeses de origens indianas que representam a nova geração de um império com quase 160 anos de história. Quem o começou foi o bisavô a quanto da fundação do grupo Shapoorji Pallonji, uma das maiores construtoras da Índia. Ao longo do tempo, a influência da família foi se estendendo até se tornar a maior acionista individual da Tata Sons, a holding do grupo Tata, que é um conglomerado gigantesco que tem pelo menos 17 das suas empresas filhas cotadas em bolsa. No seguimento do falecimento do pai em 2022, os 2 filhos herdaram participações de 4,6% cada na holding, que lhes conferiu o estatuto de bilionários e, segundo o que se sabe, estão a ser preparados pelo tio, Shapoor Mistry, para a gestão dos negócios familiares. A fechar este top está Alexander Wang, o único self-made dos 10 mais ricos. Tem 28 anos, é americano e cofundou a Scale AI em 2016 com apenas 19 anos. Nessa altura estava a estudar no MIT e acabou por decidir abandonar a faculdade para se focar na startup que em 2021 já estava avaliada em 7 mil milhões de dólares. O negócio consiste no tratamento de dados que depois servem para treinar modelos de inteligência artificial. Entre os seus clientes estão a OpenAI, a Toyota e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Este ano, a Meta adquiriu 49% da empresa por 14,3 mil milhões de dólares e, como consequência, o Alexander abandonou a posição de CEO da Scale AI e juntou-se à Meta como líder do Departamento de Superinteligência, tornando-se um dos nomes mais relevantes da nova era tecnológica que está a revolucionar o planeta
e a criar algumas das maiores empresas que já existiram. Uma delas é a Nvidia, a mais valiosa do mundo à data de hoje, que em termos simples é um motor da inteligência artificial. Falo sobre a sua história e o seu futuro neste vídeo a aparecer agora no ecrã, que recomendo que vejam de seguida. Por hoje é tudo. Se gostaram, um clique no gosto é sempre muito valorizado. Um abraço e vemo-nos no próximo.